maledite, vamos lá. Minha ex-sogra é a pior maledite que já conheci. É como eu expliquei, não existe ex-sogra. Desde que você casou com a pessoa, a sogra vai ser tua pro resto da vida. Se você casar 3 vezes, você terá 3 sogras, não é isso? Me confirme aí os advogados, pessoal do direito aí, alguma coisa assim, né? Legalmente, não sei, é algo do tipo. Enfim. Boa noite ou boa tarde, Ana. Me chamo fulana. Pode ler tranquila que os nomes já estarão trocados. Bom, para começar o relato, terei que voltar em 2016, onde conheci o meu ex-namorado, o Dito. Começamos a namorar e tudo estava indo muito bem. Conheci minha sogra, Maledite, e ela me tratava como uma filha. Eu adorava ela. Ela tinha mais 2 filhos, a Letícia, de 7 anos, e o Léo, de 5 anos. Eu e o Dito adorávamos ficar com os dois quando a Maledite decidia sair, curtir a noite. Afinal, as mães também merecem se divertir. Enfim, os meses foram se passando e descobri que o Dito usava drogas. Eu caí na ilusão que poderia ajudá-lo a mudar, mas as coisas só pioraram. Ele começou a não me tratar com carinho como antes, e eu insistia em ficar, pois queria ajudá-lo. Até que em novembro de 2017 decidimos dar um tempo. Foi então que descobri que eu estava grávida. Ai, sim, Ana, grávida. Pessoal, peço que não julguem os meus pensamentos que aqui irei relatar, ok? Tá, eu pensava em tirar. Eu não queria estar grávida. Eu tinha 23 anos, eu estava quase terminando a faculdade de medicina, mas foram apenas pensamentos que passaram pela cabeça. Eu não ia conseguir concretizar aquilo. Desde que descobri a gravidez, eu sentia que seria um menino. Não só sentia, como eu sonhei com ele uma noite. Um menino lindo, loirinho do cabelo cacheado. No sonho ele dizia: "Mamãe, eu vim para ajudar. Eu vou te fazer feliz." Então, eu e Dito decidimos ficar juntos e morar juntos. Eu, ele, a Maledite e os 2 irmãos. Meus pais odiaram essa ideia. A minha mãe não gostava do Dito. E me dizia para morar com eles. Tem um cabelo, tem uma formiga andando em mim aqui. Minha mãe não gostava. Mais uma vez, escuta lá o que as mães de bem, né? Porque a gente escuta que tem umas mães maledite também. Mas a maioria é mãe de bem, mãe mesmo. Então escutem as suas mães, tá bom? Vamos ver aqui, olha lá. Meus pais odiaram essa ideia. Minha mãe não gostava do Dito e me dizia para morar com eles. E Ana, eu não escutei. E me dói olhar para trás e ver que eu não escutei eles. Ouviram? A gravidez foi de muito estresse e nervoso. O Dito saía e me deixava sozinha. Teve vezes que peguei mensagens e fotos trocadas com outras mulheres no celular dele. Eu chorava e a pressão, ia lá em cima. E toca eu ir para o hospital ver se estava tudo bem com o meu bebê, que descobrimos que era um menino. Vou chamá-lo de filho apenas. Bom, a Maledite saía e fazia eu limpar a casa dela com um barrigão de 8 meses. Eu não reclamava, afinal eu estava morando lá, eu tinha que ajudar. Foi quando caí da escada, limpando a escada. Eu estava sozinha e gritei por ajuda. O tio do Dito morava ao lado e veio correndo me socorrer e pediu para eu largar a mão de ficar limpando a casa. Bom, e toca ir para o hospital ver se estava tudo bem com o meu filho. E mais uma vez estava tudo certo. Fevereiro de 2018, nasce o meu amado filho. Após 3 dias de trabalho de parto, 3 dias! Mas no fim nasceu de parto normal, depois de muita dificuldade. Imagina. A primeira noite no hospital eu passei sozinha, sim, sozinha. O Dito apenas foi levar minha mala e a do bebê e disse que ia comemorar, mas que logo voltava. Ai, que lindo, vai comemorar lá fora. A mulher mesmo tendo filho ali que se lasque. E ele não voltou aquela noite. Eu estava exausta, mas cuidei bem, me virei sozinha. Aprendi a dar banho,
a trocar fralda, a amamentar sozinha naquela noite. Minha mãe havia pedido para ficar comigo, mas o Dito disse que ia ficar. Enfim, passou os dias e tive que ficar mais que os 3 dias no hospital, pois o meu filho estava com icterícia e teve que ficar no banho de luz. Tivemos alta e fomos para casa do Dito. O primeiro mês lá foi um verdadeiro inferno na terra. A Maledite saía e deixava eu com as crianças dela e mais o meu recém-nascido. O Dito ou enchia a cara ou usava e não me ajudava em nada. E ainda ele e a Maledite diziam que agora eu tinha que deixar as roupas do Dito passadas. E isso que ele não trabalhava. Nunca parou em emprego nenhum. Meus pais que me ajudavam com fraldas, eu já não estava mais aguentando aquilo. Eu limpava a casa sozinha, enquanto a Maledite ficava vendo vídeo no WhatsApp. Mas estava tentando ser forte. Foi quando meu peito começou a inflamar e eu estava com 39 graus de febre. Foi bem na época da greve dos caminhoneiros. Estava um caos a cidade. O Dito ficou dormindo e pedi a Maledite que me levasse ao hospital. Ela disse que não poderia, pois usaria o carro para ir buscar uma bicicleta para a sobrinha dela e que também não poderia ficar com meu filho para eu ir ao hospital. Foi então que a minha amiga e anjo da guarda, que era vizinha, falou que ia comigo e que pagaria minha passagem de ônibus. E lá fomos. Tomei remédio e dentro de 2 dias eu poderia voltar a dar o peito. Mastite, né? Acho que deu. Enquanto isso, estava alimentando meu filho com leite, com fórmula infantil, né? Passou os 2 dias e o meu leite não descia mais. E eu chorei, mas eu chorei tanto. Eu estava destruída. Eu gostava de amamentar. Procurei especialistas, meus pais pagaram, fazia tudo que os médicos pediam e nada adiantava. Bom, eu aceitei e alimentava meu filho com a mamadeira. O importante era que ele estava crescendo forte e saudável. Meu filho estava com 3 meses e as coisas naquela casa só pioravam. Eu via vultos pretos, Ana, no meu quarto, que ficavam rondando o berço. Eu definitivamente estava surtando. Eu brigava com o Dito, mas ele também dava motivo, sabe? Ele saía e passava a noite toda fora. Não ajudava nada com o nosso filho, nem financeiramente. E comecei a gritar com ele. A Maledite dizia que era normal o homem se comportar assim. Dizia que era normal. Cala-te boca. Era normal o homem se comportar assim e que eu tinha que tratá-lo bem. Pois senão perderia o meu marido. Mas vá com Deus! Isso não é perder, gente, é se livrar de uma peça dessa. Bom, desculpa. Então, poderia perder o meu marido. Eu tinha que saber segurar o meu marido. Como? Pela garganta? Assim sim, tinha que saber segurar pela garganta, isso sim. Então, um amigo iluminado me chamou para ir no terreiro que ele frequenta, e eu fui. E o pai de santo me disse que tinha uma mulher mais velha que fazia trabalhos para eu ser infeliz, para que eu não tirasse o filho dela debaixo das asas dela, e eu que fosse embora. Que ela havia feito trabalho para o meu leite secar, por inveja, Ana. O pai de santo me ajudou com banhos e tudo e perguntou se eu queria ajuda para poder deixar o ambiente mais agradável. Eu disse que não. Eu só queria proteção para mim e para o meu filho, pois eu ia sair de lá. E foi o que eu fiz. Peguei minhas coisas, as do meu filho e vim embora para a casa dos meus pais. Por mais que a Maledite havia feito trabalhos, alguns comportamentos do Dito não era influência de trabalho nenhum, não, tá? Ele que não vale nada mesmo. Não preciso dizer que a Maledite ficou feliz, né? E ainda saiu falando que eu fazia mal pro filho dela. Ah, PS, ela levava comida pro Dito no quarto. Vez ou outra dava comida na boca dele. Gente, foge desse tipo de relação, tá? Mães, façam isso. Vocês não estão fazendo bem pro filho de vocês, tá? Bom,
Até hoje eu vivo bem mais feliz aqui com os meus pais. O meu filho está crescendo, o pai dele ainda ajuda com muito pouco. E a Maledite está ficando doente, operou de hérnias, eles perderam o carro, enfim. Eu não desejo o mal, espero que eles fiquem bem. Mas, Ana, de verdade, não desejo a ninguém o que eu passei. Ficou um pouco longo, mas tive que resumir para não ficar tão longo. Um beijo para todos os assombrados, para você e o Matheus e seus pequenos. Um beijo para você, muito obrigada. Parabéns pela atitude Mas é isso que é importante. Nesse caso, ela tinha um apoio dos pais. Ela tinha para onde voltar, com segurança, não é? Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm para onde voltar, fica perdida. E aí, com medo de não ter um apoio, acaba se sujeitando e aceitando situações agressivas, humilhantes, e algumas situações as pessoas fazem com que ela acredite que ela não pode sozinha, e pode. É muito melhor vai batalhar, vai sofrer, vai suar, mas vai estar em paz, do que ter um fulano ali enchendo o picuá, os pacová, sei lá, enchendo, e ainda mais, ameaçando, vai saber, né? É melhor estar sozinho, ralar sozinho, se ali tudo, e conseguir dar do que ter alguém. Ele tá me dando, enfim. É difícil, mas dependendo da situação, corre, tá? Sai. E escutem os seus pais. Quando os pais são bons também, né? Porque tem... Deixa eu anotar aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.